Governador José Ivo Sartori, prazer lhe ter aqui. Um bom dia. Bom, em primeiro lugar, o meu bom dia a todos os ouvintes. A minha satisfação de estar contigo. Às vezes eu chamo ele de Filipão, mas vou preferir chamar de Felipe Vieira, velho conhecido. Nós estávamos conversando há pouco. Que bela geração de jornalistas, radialistas, repórteres, colunistas. A gente falava da geração do início dos anos 90 em Porto Alegre, né, que acompanhou então o deputado líder do governo, secretário de Estado, José Ivo Sartori. Né, depois o senhor vai para a Câmara dos Deputados, vai para a Prefeitura de Caxias. No domingo, o senhor jantou com Nicolas Sarkozy. No jantar, ele fez uma brincadeira. Ele disse, brincando e dizendo a verdade, que aproveitassem a última ceia. Porque quando vem aumento de impostos, não baixa mais. Como é que o senhor recebeu esta, abre aspas, brincadeira, fecha aspas, brincadeira aí de Sarkozy? Na verdade, essa que je ne parle pas le français, eu não compreendi, não entendi nada. O senhor entendeu, o senhor entende. Na verdade, é uma situação muito difícil, pessoalmente, para mim, porque tinha discutido e tinha detalhado todas as questões durante todo o período eleitoral, falado sobre estas situações, né? Mas eu tenho que ser franco e verdadeiro. A necessidade, quando ela bate a porta, você tem que encontrar instrumentos que sejam aqueles capazes de equilibrar as finanças do Rio Grande do Sul. Você é testemunha, todo o Rio Grande é testemunha, que nós fizemos um esforço desde o começo do ano, já no segundo dia de governo, portanto no dia 2. O dia 1º foi para a reunião do secretariado, depois da posse, transmissão do cargo e companhia. Nós fomos, evidentemente, trabalhar para começar a acertar toda a atividade. Nós cortamos secretarias, foram as primeiras medidas, cortamos secretarias, contingenciamos toda a ocupação de cargos de confiança e dissemos que não íamos nomear ninguém durante os primeiros 6 meses, que depois foi ratificado até o final deste ano, né? Não iríamos nomear ninguém. E apenas abrimos uma exceção, também tem que falar a verdade, abrimos uma exceção para a área da educação. Porque se nós temos 1,2 servidores aposentados para 1 em atividade, aquilo que você acrescer hoje, você aumenta esse percentual, vamos dizer, da própria folha de pagamento, na medida em que nós temos 54% de aposentados na folha. O maior problema do Estado é a Previdência. Também, não apenas ela, mas também é uma parte. Só para dar um dado, o Rio Grande do Sul tem 54% de aposentados na folha. E o segundo estado tem a metade. São Paulo tem 27%. Então essa é uma realidade sobre a qual nós temos que nos debruçar todos os dias. Cortamos cargos de confiança, contingenciamos o orçamento, não é, em 21%, fomos controlando viagens diárias, horas extras, que deu tanta polêmica na vida nesse tempo todo, e criamos todas as condições internas, até, às vezes eu digo até brincando, né? Até o salário do governador e do vice-governador foi rebaixado. Não é no patamar que poderia ser. E evidentemente que isso tudo não representa nada, mas tomamos todas as outras medidas e é desde o mês de abril é que nós tentamos pagar, vamos dizer, e fazer todas as coisas dos servidores para manter em dia os serviços públicos e que pudessem atender e não prejudicar a sociedade. Governador, talvez as pessoas não entendam isso, mas a pergunta, uma das reclamações que chega é o seguinte: ele até cortou o salário deles, mas ele não vetou os salários da Assembleia Legislativa, ele não comprou briga com o Judiciário, ele não enfrentou o Ministério Público, né? Faltou esse enfrentamento? Olha, nós temos dialogado e conversado bastante. Quem me conhece sabe
que a postura é uma postura republicana. Nós não podemos, evidentemente, adentrar no exercício e na atividade e na autonomia de outros poderes. Tanto é verdade que nós estamos construindo, tanto com o Ministério Público como com o Poder Judiciário, uma boa negociação, um bom entendimento, e da parte deles já foi o doutor Aquino, como presidente do Tribunal de Justiça, tem procedido de uma forma que compreendeu a realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Evidentemente que ele tem toda uma organização e toda uma estruturação que permite, mas agora eu acredito que já na próxima semana, ou um pouco mais, um pouco menos, nós já teremos algumas questões conjuntas já resolvidas com o Poder Judiciário, através do entendimento. Que tipo de questões? Bom, que envolve inclusive a redução dos juros, que ele já anunciou, em relação, se formos ocupar a parte dos depósitos judiciais, essa parte, depois vem questão de precatórios, vem questão de RPV, vem a questão de duodécimo, todas, são 6, 7, 8 questões das quais nós estamos tratando conjuntamente. Imagine se eu acho que até essa questão de aumento do judiciário, aumento do legislativo, são questões de poderes diferenciados. Nós temos que cuidar do executivo. Certo. Mas não significa que nós não tenhamos parceria, diálogo e entendimento para que, solidariamente, possamos resolver algumas questões. O senhor admite que pode chegar ao ponto de ter que se atrasar o duodécimo? E o duodécimo, para quem não sabe, é a parte do judiciário, é a parte do Ministério Público depositada todo mês, né? Por isso o duodécimo. Por isso que nós estamos fazendo uma negociação para que não se precise chegar a uma situação dessa natureza. Imagine eu se lá atrás, quando poderia ter sido votado o aumento da Assembleia, teria que ter sido votado ainda no ano de 2014, não foi, e sobrou para mim. Eu tive que sancionar, não existia outra alternativa naquela ocasião, nem de sancionar a questão do Poder Legislativo e nem de sancionar a questão do Poder Judiciário. Nunca lhe passou jogar para a torcida isso? Não, eu sempre disse que eu não era uma pessoa de fazer espetáculo, de fazer show, e todo mundo sabe, e assim me comportei também durante a campanha eleitoral, quando, inclusive, no próprio Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul, todos os candidatos foram lá, eu não assinei o documento. Imagine se eu tivesse assinado aquele documento, como é que eu estaria colocado hoje? É que eu já pressentia, já sabia e já conhecia parte das dificuldades, mas não sabiam que era de tanta grandeza. Pois é, naquela entrevista para a Guaíba, no dia da eleição, tão logo o senhor venceu, o senhor fez a frase do ainda não caiu a ficha. Não. Depois, logo em seguida, quando o senhor assumiu, o senhor repetiu essa frase. Ainda não caiu a ficha. Demorou tanto assim para cair a ficha, porque é uma reclamação também de parte das pessoas que estão na base do governo, dos deputados estaduais, dos presidentes de partidos, que o senhor não denunciou a situação do Estado conforme estava recebendo o Estado. Por que o senhor não fez isso, já que o senhor já tinha essas informações de que não estava tão bem? Olha, eu não conhecia todas as realidades financeiras, nem as situações que às vezes acontecem no dia a dia. Tem algumas questões que nós estamos descobrindo agora. Mas eu vou dizer de novo, quem me conhece sabe que eu nunca fui de atirar pedra para o lado que a gente não deve atirar. Agora, todos nós, o governo, o secretário da Fazenda, o vice-governador, outros secretários, às vezes um ou outro, e boa parte deles eu também, nós fomos a 9 regiões concentradas do Rio Grande do Sul, ainda no mês de março, acredito eu, colocando toda a realidade financeira do Rio Grande do Sul e as suas alternativas e como iriam acontecer. E desde o mês de abril, por exemplo, nós começamos a atrasar o pagamento da dívida com a União. O primeiro momento, se não me falhar a memória, é o mês de abril. E de lá até aqui, o último gesto foi agora, no que concerne a folha do mês de julho, quando além de atrasar,
nós demoramos mais para quitar a dívida e que veio o bloqueio das contas por parte da União sobre as finanças do Rio Grande do Sul, que foram, a partir de sexta-feira que passou, é que começou a ingressar os recursos, porque a União recolheu aquilo que nós deixamos de pagar e tem que pagar no dia 31, é do contrato. E sobre o contrato recaem outras responsabilidades. Então, quem me conhece sabe, alguém que pode falar comigo, pode me dizer, eu não acredito que a base aliada, ou um deputado, ou um presidente de partido, ele tenha reclamado tanto em relação a essa questão, porque ele conhece a realidade, sabe da realidade, e ele também pode falar sobre isso. E com vários desses partidos, o senhor assumiu o compromisso de não aumentar impostos. O senhor está quebrando esse compromisso? Não, na verdade... Houve esse compromisso? Na verdade, não. Eu não assumi um compromisso com a base aliada e nem com os presidentes de partido. O que aconteceu foi que durante o período eleitoral, eu disse de alto e bom som que só iria elevar a tributação se a sociedade pedisse. Ninguém pediu. Ninguém pediu. E aí? Mas a Assembleia é o lugar da sociedade. A Assembleia é o lugar onde toda a sociedade está representada, de todas as camadas sociais, de todas as correntes políticas e ideológicas existentes na organização partidária. Agora, da minha vontade, isso não existe. Como é que eu vou ter essa vontade de fazer isso se eu tinha afirmado que não? Acontece que virou uma necessidade. Ela passou a ser necessária. Se nós queremos regularizar a situação financeira do Rio Grande do Sul, não vai ser tarefa de um governo só, vou deixar bem claro aqui. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou dizendo, nem de um homem só. Ou a sociedade gaúcha e os rio-grandenses entendem que é preciso ter muita união e muita solidariedade para compreender se nós queremos encontrar o equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho feito aqui a comparação com o Pacto de Moncloa. Né? O senhor conhece a história, quer dizer, a Espanha estava esfacelada política e economicamente pós-Franco, e aí se reuniram e, olha, vamos no mesmo caminho. O senhor vai fazer o Pacto do Piratini, o senhor vai chamar oposição, porque eu concordo com o senhor nisso, quer dizer, não é um trabalho para 3, 4 anos da forma como está aí. Mas se não pegar todo mundo junto, não faz. Porque daqui a pouquinho o senhor consegue dar uma ajeitada na casa, se conseguir, não sei se vai conseguir, mas se consegue. Outro vem, gasta, faz gastos irresponsáveis, volta à situação. Como é que se faz isso? Não está na hora de chamar a oposição, conversar todo mundo, olha, fazer um planejamento estratégico que seja acima dos partidos? Eu acho que você tem razão e eu acho que essa realidade está chegando, ela está começando a chegar. Ainda existe muito, até alguém da concorrência, um dia não gostou de uma frase que eu usei do grenalismo, né? Que existe. Que é algo que eu uso bastante aqui. E alguém entendeu que essa era uma coisa extemporânea, fora de lugar, que não era bem assim, que não é essa... Não, existe sim. Assim como em Caxias tem caju, assim como em Pelotas tem brapel, assim como antigamente devia ter o baguá em Bagé, ou tem o ave cruz em Santa Cruz do Sul, e assim vai indo, eu acho que vai cair a ficha um dia. Aquilo que não me caiu da realidade financeira no começo do governo, ela vai cair na sociedade rio-grandense. E até ouvi, eu vou respeitar, não vou dizer o nome de uma pessoa, de alguém ligado ao governo federal, e que tem de muita responsabilidade pública, não vou dizer nem o lugar, nem o nome, porque senão se identifica rapidamente, e ela me disse, olha, Sartori, não tem saída. Ou o Rio Grande faz um pacto de unidade, ou então não vai se reconstruir as finanças do Rio Grande do Sul. Essa frase tem a cara de Dilma Rousseff. Quem sabe? Você tem que tentar chutar sempre. Não estou chutando. Essa frase tem a cara. Essa frase tem a cara de Dilma Rousseff. Como uma pessoa atilada, como uma pessoa sempre muito responsável na comunicação, que nem você é, Felipe. Com certeza você pode dizer, poderia ter sido o Michel, poderia ter sido outro ex-presidente, pode ser um senador. Mas tem a cara de Dilma. Mas, na verdade,
Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo. E com isso eu quero dizer também, recebi também de vários prefeitos da oposição a solidariedade. Não pelo fato, e até posso dizer aqui o prefeito de Canoas, que até externou publicamente, e ele disse que em época de crise tem que ter solidariedade. Então eu acho que isso tudo faz parte de um movimento, de uma caminhada. É bom não forçar muito a barra, é bom ter calma, as coisas vão acontecer na hora do seu lugar, porque estas questões terão que ser vencidas pela solidariedade e pelo trabalho de todos. Governador, o senhor tem uma base aliada que lhe dá maioria na Assembleia Legislativa, mas não lhe dá a garantia. Né? O senhor não pode hoje garantir que tem voto suficiente para aprovar aumento de impostos na Assembleia Legislativa. Com quantos votos o senhor realmente conta? Olha, Felipe, eu parto desse patamar, o senhor conhece a casa, o senhor foi deputado estadual, foi líder de governo, o senhor conhece uma votação como essa, que é uma votação complicada, teremos galerias lotadas na Assembleia, pressão contra os empresários do Rio Grande do Sul, os trabalhadores do Rio Grande do Sul, vários de nós comunicadores do Rio Grande do Sul estamos criticando o aumento de impostos. Né? Como é que o senhor imagina essa votação na Assembleia Legislativa com a experiência que o senhor tem? Olha, espero que a consciência do Rio Grande, pela situação que vive financeiramente, que terminou, não tem dinheiro, vai ter mais dificuldade. Com certeza, o mês de setembro vai ser mais difícil que o mês de agosto. Né? Eu tenho que falar a verdade. Não sou daqueles que quer vender uma ideia de falso pessimismo, mas também não quero vender a ideia de um falso otimismo, dizer, olha, não, está tudo bem, vai melhorar, senão nós vamos ter muita dificuldade pela frente. E como eu disse antes, vou repetir de novo, nós temos que olhar para vários governos para reconstruir essa possibilidade. Não é que o Rio Grande tenha chegado no fundo do poço. Ele passou do fundo do poço. Ele não chegou no limite financeiro. Ele passou e muito do limite daquilo que deve ser o equilíbrio financeiro. Agora, o que tem na Assembleia é o lugar da sociedade, todo mundo tem o direito de ter sua opinião, todo mundo tem... Até porque, quando as pessoas falam ou interpretam, qual é a pessoa que vai falar e vai achar que não tem razão naquilo que está falando? Agora, eu, como governante, tenho a obrigação de alertar para esta realidade. E se nós tomamos esse remédio, é porque esse remédio é um remédio amargo. Ele é duro, ele é difícil. Para mim, me dói muito, mas eu sei que não se cura câncer com melhorar, como se dizia antigamente, Fontol, etc., né? Vai ter que fazer radioterapia, vai ter que fazer quimioterapia. E essa é a consciência que eu acredito que vai absorver as mentes do Rio Grande que desejam um Rio Grande diferente. Vamos lá. O que o senhor tem de voto na Assembleia Legislativa? Não sei. O senhor imagina que tenha... Para mim é uma incógnita. O senhor imagina que tenha 28? Eu gostaria que tivesse os 55. Para a realidade. Hoje o senhor tem 28? Hoje o senhor tem 28? Não sei, eu não fico calculando isso. O senhor confia com a fidelidade. Em quem o senhor confia? O senhor confia na fidelidade do seu partido, que fechou a questão, mas os outros partidos, todos eles, alguns deputados dizem que votam com o governo, os da base, outros dizem, olha. Né? E o senhor, por exemplo. Eu acho, Felipe, você é uma pessoa que conhece a história, tem aí 25 anos ou mais de corrida nessa área. 36, governador. 36, olha, tá bem, hein? Tá conservado. 36, casar com uma caxiense é isso que dá, né? É isso que dá. E, na verdade, sabe que sempre é uma incógnita. E presumir antecipadamente é tirar também a liberdade da manifestação da Assembleia, da compreensão de todos os setores da sociedade. Devo dizer que eu procurei sim conversar com todos os setores da sociedade, explicando por que era, pela situação que nós vivemos, pedindo a compreensão e pedindo a solidariedade para esse momento. Na verdade, nós fizemos de tudo para manter em dia a folha de pagamento,
para que os serviços públicos não fossem prejudicados, mas a caminhada é essa. Então eu não quero chegar ao ponto de dizer, vai ter tanto, vai ser assim, ou vai ser assado, até porque acredito que quanto menos se falar e mais se discutir sim a realidade, isso tudo vai somar para a possibilidade de nós termos uma trajetória possível de dar um mínimo de tranquilidade, porque eu quero dizer, o déficit deste ano é 5,4 bilhões de reais. Agora, o que vai render do imposto futuramente, ele vai significar 1/3 disso, apenas. Então, é o conjunto de todas as ações que nós temos na Assembleia, é a LDO que foi aprovada e que gerou tanta crítica, mas a Assembleia teve coragem de tomar uma posição e colocar uma lei de diretrizes orçamentárias que fosse realista, verdadeira e que não fosse colocar algo que não possa ser cumprido. Segundo lugar, tem a mexida no projeto de lei complementar, que é o da Previdência. Tem, evidentemente, a extinção de organizações, de fundações e de uma empresa do Estado. Então, nós estamos fazendo o dever de casa. É a soma de tudo isso que vai chegar a um outro patamar, inclusive inédito no Brasil. É o primeiro Estado apresentou uma lei de responsabilidade fiscal. Que significa que não teremos mais reajuste do salário dos funcionários, essa lei? Porque já está na LDO? Não, na lei de responsabilidade fiscal, não, no projeto. Vai ter, claro que vai ter. Mas não está no limite já? Não, mas acontece o seguinte, que você vai ter que um dia recuperar a inflação, vai ter que colocar num patamar que o exercício da atividade ela possa ser compensada como qualquer trabalhador, em qualquer área, em qualquer setor da sociedade, serve também para o servidor público. Então a lei de responsabilidade fiscal é que ela coloca uma realidade. É tanto para cá e é tanto para lá, para resguardar que aquilo que for recolhido possa também ser garantido em investimentos. Mas aprovada em 2015, 2016, no mínimo, não teremos reajuste do funcionalismo. Não, o que está colocado na LDO é de 3%. E é isso que teremos. Por isso que foi realista. Governador, deixa eu voltar à questão do Sartori deputado. O senhor conhece aquela casa? O senhor viveu dentro daquela casa, o senhor foi presidente daquela casa. Qual é a responsabilidade do Sartori, deputado, na crise atual do Rio Grande do Sul? A Assembleia, e eu escrevi um texto dizendo assim, olha, os governadores, a gente pode pegar, escolher qualquer governador que a gente goste ou não goste e dizer, olha, os governadores foram irresponsáveis, os governadores... Não, podemos. Todo mundo procurou fazer o melhor. Agora, duvido que alguém não quisesse fazer o melhor. Mas a Assembleia, que representa a sociedade, deixou passar. A Assembleia sempre aprovou. Na pressão, enche galeria, raros foram os casos. Por sinal, 2 casos em 2 governos bem diferentes. Né? Não aprovou aumento de impostos no governo Ieda nem no governo Olívio. Em todos os outros casos, os governadores conseguiram aprovar aumento de impostos. E os salários do funcionalismo, quando o PMDB está na oposição, e o Tarso propunha, outros de oposição, era baixo o reajuste. Quando o PMDB está no governo, o PT diz, não, mas isso aqui não pode, tem que aumentar mais. Qual é a responsabilidade da Assembleia nisso aí? O senhor que conhece aquela casa. Olha, não dá para dimensionar hoje. Eu acho que hoje, na vida política do país, nós temos muitas diferenças se comparadas com outras épocas, com outras realidades. Eu vou dizer, por exemplo, o Rio Grande do Sul, mesmo no período da ditadura, o Rio Grande do Sul esteve unido para conquistar o polo petroquímico, por exemplo. E olha que a oposição era liderada pelo Simão. Estou dando um exemplo bem prático de como é possível. A necessidade te obriga a te unir e a ter solidariedade. Então, o parlamento que nós temos hoje, os partidos políticos, eles não querem fazer uma crítica aos partidos, né? Mas nós sabemos que não é a mesma coisa que em outras ocasiões. A nossa realidade é totalmente diferente. Veja bem, tem certas questões que são apreciadas, por exemplo, no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. Se todos os projetos que estão hoje para serem votados na Câmara dos Deputados, eles forem apreciados hoje, eu tenho certeza que vai diminuir a receita do Estado
em perto de quase 10 bilhões de reais por ano. Porque colocam situações diferenciadas, tiram do ICM, tiram daqui, tira de lá e coloca em outro lugar. Então, o parlamento que nós temos hoje, eu acho que também nós estamos dando serviço e trabalho para eles. Veja que, por exemplo, teve ocasiões, você falou aí de questões do governo Tarso ou de outros governos, teve projetos que foram aprovados por unanimidade no governo passado e em outros governos. Agora, hoje chegou o dia de nós olharmos de frente a frente todas as questões e termos, vamos dizer, a visão e o papel de que nós queremos construir um novo poder público no Rio Grande do Sul. Eu não vim para fazer a mesmice, né? Não vim pela vontade popular de continuar empurrando as coisas com a barriga. Chegou a hora de nós tomarmos atitude. O que a população deseja é que a gente tenha atitude. E o que eu espero da Assembleia é que a Assembleia nos dê as condições possíveis de começar a construir um novo poder público no Rio Grande do Sul, que passa por todas as medidas que nós passamos na Assembleia. Vai da questão do projeto de lei complementar que trata da questão da Previdência, vai da lei de responsabilidade fiscal, como a Assembleia já aprovou a LDO, e também, evidentemente, este que é o remédio amargo, que é o aumento de imposto. Governador, vamos lá. A Maria, por exemplo, da Graça de Bento Gonçalves, não entendeu por que não cortam as verbas do Legislativo e Judiciário somente dos pequenos. Eu já lhe fiz essa pergunta. Eu acho que os poderes são os poderes, é difícil a gente explicar, né? Mas os poderes são os poderes, cada um tem sua autonomia, tem a sua gestão, isso é da legislação, é que nem teto salarial no Estado. O Estado não tem mais autonomia de definir o valor do salário, o teto do salarial. Hoje o teto é federal. Né, pela Constituição, pela lei nacional. E mesmo assim o Rio Grande do Sul tem mais de 600 acima. Por que vocês não cortaram quem está acima? Ninguém recebe acima do teto. Como não? Não, ele não pode receber mais que os 33 mil reais que é definido pelo teto federal. Então o Tribunal de Contas... Mas ele tem o direito, como tem muitos que estão na Justiça, reclamando por isso, poderão, num futuro, ganhar esse direito de receber aquilo que não receberam. Vamos acertar aqui. E tem muitos que têm ações que foram divulgados e que ganharam a ação e está no salário. E eu devo dizer que também tomei uma atitude, junto com o meu governo e com a minha equipe, de que nós tornamos transparente os salários de todos, inclusive do governador e do vice-governador. Governador, vamos lá. O TCE já detectou mais de 600 salários acima do teto. Certo? Sim. Tá. Ninguém está recebendo? Ninguém pode receber além do teto federal. Mas está sendo cortado isso? Mas evidentemente ele não recebe, né? Então é o seguinte, Agora, pode estar nominalmente lá, pode estar nominalmente isso. Mas não está recebendo. O senhor me garante isso? Não recebe. Não é a informação que nós temos. Agora, nós estamos investigando entre nós, com a nossa equipe, com outros, se alguém está recebendo indevidamente. Tá. Governador, eu tenho reclamado aqui de uma situação. Olha, eu acho que passa o aumento de impostos. Infelizmente, para mim, que estou pagando já muito, para todo mundo que está nos ouvindo, o senhor também paga impostos, infelizmente, para o senhor também. Só que o aumento de impostos, por tudo que eu calculo, por tudo que eu falo com os economistas, não basta. O senhor não está se comunicando mal, o senhor como político, no sentido de dizer assim, olha, tem que aumentar impostos e nós não estamos vendo mais nada no horizonte além do aumento de impostos. O que mais vem por aí? O senhor vai privatizar? O senhor vai extinguir estatais? O senhor vai fazer o quê no além aumento de impostos? Qual é o plano para estabilizar o Rio Grande do Sul, já que o Pacto de Moncloa do Rio Grande do Sul não vai sair por hora? Não, vamos lá. Ele pode sair. Eu acho que vai chegar um momento que vai ser muito necessário. O senhor vai convocar isso aí? Nós vamos todos trabalhar para isso. E aí, mas é bom. Então deixa eu só, como é uma tese que eu defendo, como é que é? Vai todo mundo, vão lá para Canela, lá no Palácio das Hortênsias, lá, tranca lá. Eu quero deixar bem claro que eu nunca fui lá.
Não, tá tudo bem, mas é um local aprazível e você... Quem tem dúvida aí? Não, mas não é isso aí, que lá vocês, pelo menos, a gente fica do lado de fora e vocês não tem por onde sair, entendeu? Só tem só sair de helicóptero de lá, mas vamos lá. Lá, por exemplo, estou fazendo aqui um exercício. Junta quem lá? Os presidentes de partidos, os ex-governadores? Porque tem que fazer alguma coisa, governador. Não, nós já conversamos com os ex-governadores também, conversamos com todo mundo. Não é uma partida de futebol, com certeza, né? Exige muito mais, exige disponibilidade, tem que existir boa vontade e tem que existir um mínimo de aproximação. E isso vai ser feito com o correr do tempo. Forçar hoje essa posição, na situação que está aí, pareceria que seria uma forma até de afrontar com os outros partidos, com a própria oposição, que tu já sabe que, por exemplo, não é que eu me comunique mal, é o meu jeito, não adianta. Não, até o comunicar mal, acho que hoje, tem essa situação realmente. Hoje eu devo dizer o seguinte, talvez por ter diminuído de 29 secretarias para 19, talvez tenha menos liderança na condução do processo, seja ele político, administrativo e tudo mais, né? Mas era o que nós tínhamos que fazer, precisava fazer, mesmo que isso não redunde momentaneamente em alguma mudança estrutural. Agora imagina, nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa 3 fundações para serem extintas e uma companhia. E deu todo esse rebu que deu aí. Claro que vem mais, né? Nós vamos continuar esse processo. Não tem essa de parou aqui, não. Vai ter continuidade, nós chegamos na fase 4, vai ter a fase 5, vai ter a fase 6, vai ter a fase 7 e vamos adiante. Nós vamos fazer a nossa parte naquilo que eu chamo de reestruturação do papel do poder público na vida da comunidade rio-grandense. Ele acompanhou durante a campanha, né? Fernanda Pugliero fez um reportagem. Não. Fernanda Pugliero do Correio do Povo está aqui conosco, acompanhando a entrevista, fazendo reportagem para o Correio do Povo. Fernanda Pugliero, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, governador. O senhor falou que a soma de tudo isso, até anotei aqui, a soma de tudo isso que vai fazer o Rio Grande do Sul chegar a outro patamar. Tudo isso seriam as privatizações, os cortes, enfim. O senhor não acha que está sendo um governador um pouco carrasco para o Estado? E outra, onde que isso vai chegar? Porque o senhor falou que a gente vai chegar num patamar inédito no Brasil. O que seria esse patamar inédito? Não. Eu falei da lei de responsabilidade fiscal, que é inédita. Eu me lembro quando começou a lei de responsabilidade fiscal nacional, e ninguém concordava com ela. Ninguém queria. Ninguém desejava quando foi criada a lei de responsabilidade fiscal. O inedetismo é esse, é da lei de responsabilidade fiscal, que é gaúcha, que é estadual. Nós oferecemos uma proposta que vai ser apreciada pela Assembleia Legislativa. Agora, Fernanda, a partir daí, nós chegamos a um ponto de que ou você muda ou você não muda. Eu acho que o carrasco é falir o Estado, falir o poder público. Mas o Estado já não está falido? Ah, bom, mas então não sou eu o carrasco, né? Então tem uma história e tem uma trajetória. Não fui eu que criei essa crise pública do Estado. Não fui eu que criei ela. Não fui eu que tirei todo o dinheiro da possibilidade de investir. De hoje você ter mais servidores aposentados do que em atividade. E todo mundo quer mais gente. Como é que você vai fazer com isso? Eu lhe pergunto. Como você vai fazer? De que maneira? Se você não enxugar, se você não cortar o que é desnecessário. Tem coisas dentro do Estado que não precisam mais ser ocupadas pelo Estado. Tem gente que coloca, por exemplo, não, o Estado mínimo, Deus me livre, onde é que já se viu? Nós temos que continuar com o Estado máximo. Não, nós temos que ter o Estado que é necessário, que preste um bom serviço público, que faça gestão, que controle a sua atividade e que controle os seus gastos, para que nunca mais, no futuro, nós cheguemos na situação que nós chegamos hoje. E a gente está falando muito em corte, né, governador? Só se ouve isso, né, falar do governo. O que o senhor planeja de investimentos para o Estado?
Mas uma vez que a situação esteja amenizada, que o senhor está dizendo que, não, o seguinte, que isso vamos é colocar, preciso Fernanda, tomar esse remédio Fernanda, amargo para chegar numa situação melhor. Fernanda, vamos colocar a realidade. O Estado vai ter um déficit esse ano de 5,4 bilhões de reais. Continuar nesse patamar, sem as alterações propostas na Assembleia Legislativa, sem todas as outras situações, ele vai chegar, por exemplo, no ano que vem, em 2016, a um déficit superior a 6 bilhões de reais, mais 6. Ele vai chegar em 2017 a um pouco mais ainda, e em 2008 a 7,1 bilhões de reais de déficit. Então nós chegaremos ao fim de 2018, se não tiver todas essas modificações que nós ficamos conversando até agora, a termos 25 bilhões de reais de déficit. Essa é a realidade. Então o que pode ter? Vamos começar os trabalhos. Por exemplo, esse ano nós começamos na área da educação um processo que não, pelo menos o ano letivo começou normal. Começou normal. A dúvida se termina normal. Ah, bom, esse é outro problema. Agora, e como é que tu vai fazer para resolver isso? Eu lhe pergunto, como cidadão agora, eu lhe pergunto, como é que você resolveria? Você tem que melhorar a segurança, você tem que criar as condições, você tem que abrir para o aspecto das concessões rodoviárias, que nós estamos... Nós não fomos candidatos por isso, o candidato foi o senhor. Não era o senhor que tinha a solução. Se eu fosse me candidatar, eu teria um plano antes. É muito simplista. Esta é a responsabilidade de todos os gaúchos. Não é só do governador. Né? É todos por todos, ou caso contrário, nós vamos ficar nessa, uma disputinha ainda. Como, eu tenho minha opinião, eu tenho a minha palavra, mas ela não vale só por um. É por todos, é todo o Rio Grande que tem que encontrar isso. Então eu quero dizer só sobre a questão das concessões rodoviárias ou das estradas. Eu participei no governo federal do processo em que abre a possibilidade de apresentação das propostas para as concessões federais no Rio Grande do Sul. Nós conseguimos incluir alguns trechos porque não havia se manifestado o Estado do Rio Grande do Sul sobre isso em outra ocasião, porque não desejava. E eu disse politicamente que eu não teria preconceito político ou ideológico de abrir o processo e realmente conceder para a iniciativa privada ou para quem desejasse isso. Estamos negociando com o governo federal, se possível, acoplar os dois processos no ano que vem, entre o governo federal e o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E estamos num bom caminho. E vi que o Ministério do Planejamento, o Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres acertou conosco, gostou do processo. Se for possível fazer junto, melhor. Se não for possível fazer, nós fazemos pela nossa parte. Por quê? Porque nós queremos que se conecte, vamos dizer, toda a parte de ligação com Santa Catarina e que se estabeleçam corredores em direção ao Porto de Rio Grande. Esse é um caminho, porque se for com recursos e com investimentos próprios do Estado do Rio Grande do Sul, nós não vamos conseguir fazer. Sequer, até disse já, se conseguíssemos manter pelo menos a recuperação das rodovias no Rio Grande do Sul, e todo mundo sabe que tem dificuldades em muitas estradas, já seria um grande feito nesse ano de 2015. Mas não conseguimos. E tem outros, é para a segurança, é para a educação, é para a saúde. Aliás, quero dar uma boa novidade. Estamos chegando, na verdade, com as casas hospitalares e com os hospitais filantrópicos, santas casas. Estamos chegando, na verdade, a um bom acordo de trabalho coletivo, porque há sensibilidade... Mas o bom acordo é pegar dinheiro emprestado, vai pagar mais juros ainda. Não é pegar dinheiro emprestado, é também o trabalho que pode ser feito de forma racionalizada, com um processo de gestão nosso e de todos que estão aí dentro das dificuldades, para se ter melhor construir coletivamente do que ficar brigando permanentemente, não é?
Então estamos pelo menos construindo uma possibilidade que dê segurança, dê tranquilidade à população, especialmente na área da Eu saúde. estava lendo que chegaram mais de 70 mensagens do ouvinte. Muitos não entendem, eu fico impressionado com isso, mas não entendem mesmo essa questão. Já foi feita 2 vezes a questão aqui, por que não enfrentou a Assembleia, por que não cortou o salário da Assembleia, essa questão toda. Tudo bem, isso aí já passamos, tal. O senhor não respondeu o seguinte, a questão do duodécimo. Se chegar a esse limite, o senhor vai ter esse enfrentamento? Porque aí é outro poder. O senhor já disse, olha, são poderes separados, mas compra essa briga? Olha, quem me conhece já sabe que eu sou cauteloso e eu já disse uma vez, ainda a cautela vai me consagrar. Não existe essa aqui, põe a faca aqui, põe a faca num ou no outro. Tudo tem que ser construído e tudo tem que ser dialogado e entendido para a superação. Rapidinho. Evidentemente que nós, em todos os momentos, e até o próprio judiciário já ofereceu em algumas ocasiões recursos que eram provenientes deles, que nós ocupamos para justamente manter em dia a folha. Então vamos lá. Sonegação. A sonegação é altíssima no Brasil, alguns falam em 500 bilhões de reais ano de sonegação. O Estado vai ampliar esse combate. Nós, na prática, a gente não está vendo pouca coisa nessa situação e o Sindifisco aqui seguidamente diz isso. Olha, tem espaço para ir atrás de sonegador no Rio Grande do Sul. E amplia um pouco a pergunta do Felipe ainda, com esse aumento de impostos que vai ser votado na Assembleia, o senhor não acha que a tendência é aumentar ainda o número de sonegadores? Não só o número de sonegadores, Olha, quanto a quantidade de dinheiro sonegada. Eu vou fazer uma frase polêmica aqui até. Nunca vi ninguém dizer, por exemplo, nós vamos diminuir a sonegação e o imposto vai baixar. Eu nunca ouvi isso, né? Até porque a sonegação é uma concorrência desleal com quem cumpre suas obrigações, né? Começa por aí. E quem não se controla socialmente, também não são os outros que vão controlar. Nós todos, desde o começo do governo, o secretário da Fazenda e todos eles, estão fazendo todas as partes que tem que fazer. Existe lei nova, que inclusive na Assembleia, que trata de questões dessa natureza, especialmente em relação a alguns taxas ou impostos ou tributos. Tem sido feito todas as batidas. Entregamos agora, inclusive, para solidificar esse processo, um projeto na Assembleia que é o Refaz, e que permite, inclusive, que aqueles que estão com dificuldades possam se colocar em dia e possam se tornar adimplentes, que é uma maneira também de buscar os recursos. Agora, a sonegação tem que ser combatida todos os dias, todas as horas e em todos os momentos. E eu tenho certeza que isso vem sendo feito, mas aquilo que foi desativado há muito tempo, é difícil tu reconstruir agora. Certo. São feitas concentrações em determinados lugares. Vocês devem ter acompanhado, por exemplo, em relação ao IPVA. Está sendo feito, está dando seu resultado muito positivo, por sinal. Vamos rapidinho, então, que tem vários aqui, sua equipe está pedindo que eu libere aqui. Felipe pergunta sobre os concursados da Fazenda Estadual que aguardam ser nomeados. Pergunte ao governador se pretende chamar logo tais concursados, auditores e técnicos podem ajudar muito na arrecadação. São 100 vagas de cada um. É o Daniel. Rapidinho. Nós decidimos no governo que os primeiros 6 meses não iríamos nomear ninguém, abrimos exceção para a área de educação e até o final do ano está contingenciado também, não teremos nomeação, mas evidentemente na Fazenda deve ser o concurso por 1 ano, neles já prorrogamos por mais tempo. E os que são de 2 anos, todos eles foram prorrogados por mais 2 anos. A possibilidade, né? Mas agora tem que compreender que é uma decisão de governo, é uma atitude tomada por nós de não nomear ninguém durante o ano de 2015. Mesmo que seja para afetar para trabalhar na área da arrecadação. Mesmo que seja, porque o que tem está se fazendo o trabalho que tem que ser feito. Gostaria de saber se existem iniciativas governamentais no sentido de investir utilizando a iniciativa privada ou outra, pois não parece haver nenhuma atividade além da folha de pagamento e admissão e demissão do pessoal. Solon do Menino Deus, PPPs, governador, quando é que o governo começa a trabalhar com PPPs? É aquelas que eu falei em relação ao sistema viário do Rio Grande do Sul, as rodovias, portanto,
elas estão em fase final, existem outros processos em fase final de construção, e acho que a primeira já foi dada, já foi feita, que é no Parque Assis Brasil, com a Bolognese, para fazer as contenções do rio e com as possibilidades, inclusive, da construção de um hotel. Uma concessão de 20 anos. De 20 anos, então já tem feito, estamos dando exemplo. Outras têm mais resistência, outras têm menos resistência. Então você tem que lidar também com a questão democrática, que é aquela de conversar com todo mundo. Governar e governar sob pressão. Esta pergunta também se repete bastante. Por que a primeira medida sua após assumir não foi ajuizar uma questão, não foi ajuizar uma ação questionando a dívida do Rio Grande do Sul? Aumentar impostos é uma medida simplista que encarece a vida do pobre, reclama aqui a Rosângela do Jardim São Pedro, da Restinga. Olha, aconteceu também com a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, ajuizaram a ação e depois fizeram acordo na ação para renegociar a dívida em fevereiro do ano que vem, quando se renegocia com todos. A questão da dívida é uma dívida de todos os estados e muitas cidades brasileiras que serão feitas coletivamente, mas não está fora de qualquer cogitação também uma ação feita por nós também. Não está fora de ação? Não está fora. Eu entrevistei Mesmo que isso, às vezes, possa não representar uma solução para o problema. Nós esperamos, sim, que se tenha a possibilidade de fazer uma boa renegociação da dívida. Mas eu também conheço a realidade nacional. Conheço a situação do governo federal, que também está fazendo seu ajuste. Mas é o gesto, né, governador? Ah, bom. Do mesmo jeito que o Mas senhor fez aquele gesto quando cortou seu salário depois de aumentá-lo. Com certeza, os gestos que nós tivemos no Rio Grande do Sul nos colocou nessa situação de desequilíbrio financeiro. Governador, a questão da sonegação, a gente falou, a questão das isenções, que é algo que sempre o funcionalismo reclama. Olha, o governo não tem dinheiro, mas dá isenção. O senhor pensa em rever as isenções? Nós colocamos, todos os benefícios fiscais foram revistos e contingenciados em 30%. Todos os incentivos e benefícios fiscais. E existem outros a caminho, que ainda negociando e conversando para reduzir ainda mais. Mesmo porque, se você retirar tudo que for de benefício fiscal, aí sim você não atrai mais nenhum investimento para o Rio Grande do Sul. Aliás, devo dizer que é uma boa notícia de tudo que nós tivemos nesses 8 meses, pouco menos, né? Pouco menos, faltam ainda 4 dias, 5 dias. E entre os que já foram feitas aplicações no Rio Grande do Sul de investimentos novos, com novas fábricas, novos empreendimentos, e os que vão se fazer e se realizar e se consagrar, nós chegamos a mais de 13 bilhões de reais só neste ano. Claro, eram coisas que vinham de governos anteriores, de outras épocas, mas é sinal que isso também não está descuidado, então tem que ter cuidado. Existem benefícios, existem incentivos e existe uma realidade sobre a qual você tem que atrair investimentos. Estive, por exemplo, agora, há 15 dias atrás em São Paulo, na Câmara Brasil-Japão, a convite deles, porque nós tínhamos feito um trabalho aqui antes, nos 35 anos da presença da comunidade japonesa no Rio Grande do Sul, em que agora nós devemos ter aí a presença de vários deles, mais de 20 empresários no Rio Grande do Sul, começando um processo de atração de outros investimentos que já existem da comunidade japonesa no Rio Grande. Eu sei que o senhor conversa muito com as pessoas, o senhor não perde esse hábito, inclusive a sua segurança de vez em quando enlouquece quando o senhor vai e fica conversando com as pessoas, a gente sabe disso. As pessoas, mas tem um relato aqui, ou vários relatos das pessoas, seguinte: Felipe, sou funcionário público, não tenho dinheiro para comprar os remédios da minha família esse mês, não tenho dinheiro para comprar comida esse mês. Como é que é nesse contato, como é que o senhor recebe essas histórias quando tem que fazer uma situação como essa, porque são os dramas pessoais, como é que o senhor está convivendo com isso? O senhor está dormindo, como é que está isso? Olha, até que, acho que eu dormi direto hoje, das 11 até as 6h30 da manhã. Então já está bom, melhorou do que outros dias. Mas me angustia muito como pai de família, tenho 2 filhos, eu sei o que é educar, sei o que é o dia que tem dinheiro e o dia que não tem dinheiro, sei o que é orçamento familiar e sei o que é a penalização das pessoas.
infelizmente nós vamos ter que passar essa estrutura amarga e compreender que nós temos que trabalhar para melhorar essa vida. Agora, penalização, dificuldade, ela vai existir. Agora, nós não podemos perder a esperança de criar condições novas, situações novas em que nós possamos realmente sair dessa situação de dificuldade. Eu me penalizo junto com eles, mas jamais faço isso por uma questão de vontade. Estou fazendo porque é necessário nós encontrarmos um caminho de readequação do papel do poder público no Rio Grande do Sul. Sobre a dívida, o senhor pegou e admitiu que pode haver uma ação. Eu entrevistei há alguns dias o auditor João Pedro Casarotto, ele disse que a dívida está paga, várias pessoas dizem que a dívida está paga, e numa entrevista com Cláudio Lamáquia, vice-presidente nacional da OAB, ele reclamou o seguinte: Sartori, ele falou Sartori e Tarso, mas é como é o senhor que é o governador de plantão, Sartori não mexeu nada para uma ação da OAB questionando a dívida que tramita no Supremo Tribunal Federal. A da OAB tem mais ou menos 3 anos. 3 e não anos, foi resolvida, 2012. E não foi resolvida até hoje. Uhum. Então não adianta também transferir para outros. Conheço o Lamar, que é uma bela pessoa, meu amigo, de bom relacionamento e provavelmente deverá ser o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E, claro, tem ações, o Casarotto sabe, claro, todo mundo analisa, foi isso, mas esse é o contrato existente. Não foi por nada que as nossas contas do Estado do Rio Grande do Sul foram bloqueadas, depois de termos pago todos os servidores no dia 10, acho que foi no dia 10, né? E mesmo assim, mesmo tendo recebido, todo mundo paralisou 4 dias, do mesmo jeito. Então, isso aí tem outras histórias, tem outras interpretações. Todo mundo tem o direito de interpretar da sua maneira e do seu jeito e da sua forma de conduzir. Nós vamos nos manter firmes nessa posição, sem medo, sem receio de tomar atitude e de fazer aquilo que precisa ser feito. No dia 2 de novembro do ano passado, eu lhe entrevistei na TV Record e perguntei o seguinte: já a respeito de enfrentamento com o funcionalismo público. Eu questionei o seguinte: o senhor sabe que vai ter enfrentamento, né? O funcionalismo já fez agora 3 dias de greve, né? Promete paralisar. Foram 4 dias. 4 dias, mas promete paralisar. Antes do sábado e domingo. Promete paralisar a partir do dia 31 com o parcelamento, porque não tem como não fazer parcelamento. Não tem como. Não tem como. Não tem saída. Não tem saída, né? É para olhar para Caxias do Sul, o enfrentamento com os médicos em Caxias do Sul, onde houve uma greve de 11 meses. O senhor está preparado para esse desgaste em nível estadual, governador? Olha, tem gente que interpreta a greve dos médicos em Caxias do Sul de uma maneira, e até ouvi outro dia também com seus colegas de outra emissora, dizendo, foi feito isso. Olha, não teve prejuízo nenhum com a atividade da saúde e dos médicos. Mas se parar professor vai ter prejuízo na educação, se vai preparar segurança pública vai ter prejuízo. Vai fazer o quê? Se não tem dinheiro para pagar, o que você vai fazer? Né? Enquanto aos médicos lá em Caxias do Sul, devo dizer que sempre teve negociação. Sempre, em todos os momentos, em todas as ocasiões, nós tínhamos uma equipe, a equipe nossa de cinco secretários, sempre negociando e conversando com todos os médicos. Nunca faltou diálogo e entendimento. Da mesma forma que nós mostramos a realidade do Rio Grande do Sul, ainda no mês de março, acho, abril, que nós apresentamos para todos os dirigentes sindicais de todas as categorias de servidores do Rio Grande do Sul, mostrando os números e mostrando a realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Isso nós não escondemos de ninguém. E talvez tenha sido a primeira vez na história do Rio Grande que, com transparência e com verdade, mostramos os números que são duros, é verdade, é difícil a situação, mas nós não perdemos a esperança de construir uma realidade nova. O senhor está preparado para a greve? Bom, eu não gostaria que tivesse, porque eu não quero que a sociedade seja penalizada. Ninguém pode pensar só em si. Eu não estou pensando aqui como governador em mim mesmo. Estou pensando na sociedade como um todo, que ela é maior do que todos nós. Governador,
Por que o senhor não inverteu, ao invés de mandar antes o aumento de impostos, mandar o aumento de 85% para 95% do saque dos depósitos judiciais? Olha, porque nós estamos em negociação com o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário entendeu muito bem que no começo ele não era favorável que isso acontecesse, não é? É bom que se diga que os 8,5 bilhões já sacados dos depósitos judiciais representam uma folha de pagamento só de juros. Mas já há um sinal positivo por parte do Poder Judiciário. O doutor Aquino se manifestou publicamente, dizendo de boa vontade na redução de 50% desses juros, já é um avanço significativo. Temos outras questões, ele só não foi enviado porque nós temos outras questões a serem resolvidas, trabalhadas e dialogadas no sentido de colaborar para esse momento e para essa situação. Precisava ser aumento de impostos mesmo? Não tinha outra alternativa. É uma necessidade. Tem um plano B? Eles não é vontade. Olha... Não aprovando o aumento de impostos? Eu não consigo perceber outra saída. Com toda a humildade e com toda a franqueza e com toda a sinceridade e a lealdade que a gente deve ter numa hora como essa. Governador, a gente conversou durante 1 hora aqui, eu quero agradecer ao senhor. Tem vários ouvintes aqui reclamando, ouvintes falando mal de mim, viu? Aperta ele, tu não tá apertando ele, tu não tava... Bom, né? Mas tem... E é do jogo. Mas esse é o papel. Esse é o papel da Fernanda, é o papel teu, Felipe, porque vocês também têm um papel público. E todos nós temos um papel público. É o da informação, é o do conhecimento, enfim, todo mundo é cobrado de todo mundo. Só por que fica para o último dia sempre o anúncio do parcelamento? O senhor já confirmou que vai ter parcelamento, mas do valor, isso também não é mais uma... Mas por quê? O seguinte, começou a ingressar recursos no Tesouro do Estado, ou na Fazenda, como se diz, né? A partir de sexta-feira. Né? E até o fim do mês a gente não sabe o que entra lá. E também não sabe se vai ter outras posições, não é, de outros recursos. É bom que se diga que nós fizemos de tudo desde abril para pagar sempre em dia os servidores. Sempre fizemos de tudo, inclusive prejudicando fornecedores, prejudicando credores, cortamos em várias áreas, como foi colocado aqui, incentivos, benefícios e tudo mais. Tudo isso pesa, mas olha... A boa vontade da nossa parte sempre foi tentar manter em dia e só espero que tenha uma funcional positiva de que compreendo a preocupação de todos, mas não vamos penalizar a sociedade. Teve pagamento de fornecedores e empreiteiros? Olha, atrasado tem bastante. Tá bem. Governador, obrigado ao senhor, é um excelente trabalho. Inclusive municípios, casas hospitalares e tudo, vocês sabem bem. Sim. Obrigado ao senhor aí. Eu que agradeço a vocês, me senti muito à vontade, um bom dia e vamos criar uma consciência de unidade e solidariedade no Rio Grande do Sul para que a gente possa, no futuro, nunca mais voltar a ter uma situação dessa natureza. Vamos voltar a conversar, governador. Obrigado ao senhor.